retomando com os estudos da obra, né, de Manuel Filomeno de Miranda, Temas da Vida e da Morte, no capítulo 25, Psiquismo Mediúnico. Vamos ver o que ele nos fala, né, nessa obra. A hipótese de que o subconsciente é o responsável pelas personificações parasitárias e anômalas foi a primeira hipótese, no caso, levantada contra a mediunidade, dando surgimento às conceituações negativas, apressadas, como patologias inerentes ao indivíduo, por cujo intermédio pareciam comunicar-se às almas dos mortos. Como todos nós sabemos, né, naquele período, em especial ali da codificação, o materialismo tomava conta, a ciência influenciada pelo próprio positivismo, então surgiam teses das mais diversas em que combatiam a existência do fenômeno mediúnico. Então, a primeira hipótese levantada foi a hipótese do subconsciente, como sendo responsável por essas personificações que os médiuns diziam ser de espíritos. Mas não só essa, outras teses também foram levantadas. A histeria, por sua vez, foi posta para coadjuvar tão aberrante diagnóstico, que teria fundamento fisiológico do polígono cerebral de Wundt, encarregado de arquivar os conflitos e as frustrações que se corporificariam como estados de alienação, credora de tratamento especializado, em detrimento da possibilidade de comunicação espiritual. Então a gente vai ver que aquele período, né, da psicologia muito mais voltado para um fenômeno fisiológico, achando que a estrutura do cérebro trazia algumas diferenças, queriam corresponder a essa realidade deste fenômeno. Então, o polígono cerebral de Wundt era encarregado de arquivar esses conflitos e estas frustrações que iriam se materializar, se corporificar como esses estados de alienação, que eram muito mais credores de tratamento especializado, eles diziam, né? Mais tarde, o inconsciente de Freud assumiu a responsabilidade por tal degradação da personalidade, que ocultava, na sua gênese, qualquer tipo de distúrbio da libido. E aí vem Freud, que nos trouxe indiscutivelmente uma grande contribuição para o entendimento do psiquismo, mas que também serviu de munição para aqueles que não acreditavam nessa comunicação proporcionada pelos espíritos, onde os médiums seriam esses indivíduos intermediários. Então, o inconsciente de Freud, ele assumiu essa responsabilidade por esta degradação da personalidade, né, que não deixava de ser, segundo essa análise, um distúrbio da libido do indivíduo. Além dessas explicações, foram adicionadas as hipóteses da fraude, da dissimulação, da telepatia, da hiperestesia, em vãs tentativas de negar a veracidade do intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados, ou seja, além daquelas que já Manuel Filomeno já comenta, né, a questão da histeria, do inconsciente, além dessas, ainda foram adicionadas a questão da fraude, a dissimulação, e somado a essas a telepatia, que é essa questão da transmissão do pensamento, a hiperestesia, que seria uma resposta exacerbada a um determinado estímulo, né? Em vãs tentativas, obviamente, de todas as formas tentando negar a veracidade desse intercâmbio, ou seja, seria a ciência materialista fechando os olhos para uma análise criteriosa, abrindo como hipótese essas possibilidades, mas nunca buscando de fato investigar, levando como uma hipótese plausível e aceita a comunicação dos espíritos. Não afirmamos que sejam totalmente destituídas de respeito das possibilidades, porquanto o fenômeno anímico é ocorrência presente, como se pode depreender na estrutura do mediúnico sem prejuízo para este. Então veja que Manuel Filomeno, numa clareza muito grande, diz que não está totalmente destituído essas possibilidades. Pode existir a neurose, pode existir essa questão
do inconsciente é indiscutível, porque não está presente, não existe o fenômeno anímico, que é aquele do espírito do próprio médium que traz a sua herança. No entanto, o fato de existir esses não invalida em nenhum momento a questão da mediunidade. E ele continua, todavia, sobrepondo-se a toda a gama de mecanismos automatistas do inconsciente e das interferências psíquicas outras, flui cristalina a mensagem dos imortais. Ou seja, acima de todas essas possibilidades, ainda assim flui, né, de uma forma cristalina a mensagem dos imortais, confirmando a sua realidade e oferecendo largo campo de estudos a respeito da vida e do homem em si mesmo. Porque a partir do momento em que a gente leva em consideração e vê a abrangência dos fenômenos na mediunidade, é óbvio que serve de campo de estudo a respeito da vida, da continuidade da vida e do homem em si mesmo, porque agora passa a percebê-lo não só no indivíduo analisado do momento do ventre até os dias de agora, mas acima de tudo de um indivíduo que traz a sua herança reencarnatória. Descartamos as inconsistentes hipóteses da dissimulação e da fraude, porque são partes integrantes de determinados caracteres morais do homem, sempre presentes nos diversos setores nos quais se encontram, e que, por aí remanescerem, não invalidam os valores legítimos e nobres das atividades de outra natureza. Então, de uma maneira muito lúcida, Manuel Filomeno vem nos dizer que ele descarta a questão da hipótese da dissimulação e da fraude, porque isso não tem a ver com o fenômeno em si, mas com uma parte integrante do caráter moral do indivíduo, que em qualquer seara da sua vivência pode ser colocado essas situações de dissimulação ou fraude. Então, essas aí não iriam em nenhum momento inviabilizar a realidade da comunicação mediúnica. A mediunidade é expressão fisiopsíquica inerente ao homem, por cujo meio é-lhe possível entrar em contato com outras faixas vibratórias, além e aquém daquelas que são captadas pelos seus equipamentos sensoriais. Então ele está mostrando aí que ela é fisiopsíquica, ela tem essas duas realidades. Inclusive, por ser o perispírito esse elemento e ele ser semimaterial, de fato ela é fisiopsíquica e ela é inerente ao ser humano. Então, é por meio dessa mediunidade que ele entra em contato com essas faixas vibratórias. Aí ele faz um complemento importante, além e aquém daquelas que são captadas pelos seus equipamentos sensoriais, porque os nossos equipamentos sensoriais são esses que nos colocam na vida de relação. O ver, o falar, o ouvir, o tato, o olfato, enfim, o paladar. Essas são equipamentos sensoriais que nós temos, mas a mediunidade é um que vai além desses, ou seja, ele soma a esse conjunto de equipamentos que nós temos. A percepção sensorial humana se encontra adstrita à pequena faixa de vibrações, ou seja, a nossa capacidade, frequentemente, essas que são aquelas convencionais, se é que nós podemos chamar assim, dentro de uma normalidade, eu coloco entre aspas, ela é muito estreita. E aí ele vem comentar, somente as eletromagnéticas que transitam entre o vermelho, que é a mais baixa frequência visível, e o violeta, que lhe é o oposto, portanto a mais alta, podem ser captadas, em razão de permitirem vibrar as terminais do nervo óptico na retina. Então nós só iremos perceber e enxergar essa faixa que vai do vermelho ao violeta. As microondas, as ondas caloríferas, as ondas de rádio, porque não correspondem à frequência cuja ressonância atinge a nossa visão, não são percebidas, embora sejam portadoras da mesma natureza das cores registradas. Ou seja, existem frequências outras, como essas que foram exemplificadas por Manuel Filomeno, que a nossa capacidade ela não percebe. Mas quem pode negar as ondas caloríficas? Quem de nós pode negar as ondas de rádio? E, obviamente, nós sabemos da existência, só não conseguimos captar por conta própria. Assim, no imenso espectro de frequências que abrange as ondas longas de rádio, chegando aos raios gama e cósmicos, a limitada visão do homem apenas seleciona muito pequena faixa conforme referido. Então, ele fortalece a tese, né, dessa faixa ínfima
que nós temos a capacidade de registrar normalmente. A audição, da mesma forma, ela é muito reduzida, captando sons que ocorrem entre 16 e 20 mil vibrações por segundo. Perde a criatura para os animais, com capacidade muito maior de percepção, qual lhes ocorre também na área da visão. Então, os animais eles têm uma faixa de percepção mais ampla do que a nossa. Talvez aí a facilidade que eles tenham de enxergar determinadas coisas que nós não enxergamos, bem como de captar determinadas vibrações que nós também nem sempre estamos aptos a fazê-lo. Não obstante, a desinformação ou má vontade teimam em associar à loucura e à neurose a presença dos registros mediúnicos. Então ele coloca aí de forma muito clara, né? Ou a desinformação de um lado, ou a má vontade de outro, teimam em querer associar a mediunidade à loucura ou à neurose, né? Ao invés de se proporcionar a condição do estudo e da investigação séria. As disposições pessoais para os desequilíbrios são inatas no homem, que neles estão em germe, assomando e predominando como psicopatologias em todos os campos de atividade nos quais se encontram esses indivíduos. Ou seja, essas disposições pessoais para determinados problemas, seja ele no campo psíquico, emocional, ou seja ele no campo somático, isso daí é do próprio indivíduo, né, que ele vai se deparar na vida com essas situações. Não necessariamente estão relacionadas a ser ou não portador da mediunidade. Desse modo, é destituído de realidade o conceito que se vulgariza entre os desconhecedores do espiritismo e, por extensão, da mediunidade, que o exercício dessa predisposição leva o seu possuidor à desarmonia mental ou propicia-lhe má sorte, desconcertos sociais e econômicos. Então, essa tese foi muito usada no período de Allan Kardec e logo após ele, dizendo que o exercício da mediunidade induziria, levaria o indivíduo a uma desarmonia mental ou a ter má sorte na vida. Porque nós sabemos que isso não existe nenhum fundamento para esse tipo de assertiva. O desenvolvimento ou educação da mediunidade oferece uma instrumentação a mais, um sexto sentido, de grande valor para complementar a precariedade de recursos e funções de que dispõe o espírito encarnado. Então, vejamos, desenvolver e educar vai proporcionar ao indivíduo esse sexto sentido mais aguçado. Agora, é importante que nós estejamos antenados com esse sexto sentido, porque todos nós temos, num grau maior ou menor, a própria intuição, inclusive, que somos frequentemente, né, tomados dia após dia, nem sempre nós damos ouvidos à intuição, e ela não deixa de ser aí um tipo de mediunidade. Certamente que um instrumento deixado ao abandono termina por perder a capacidade para a qual foi construído, danificando-se sob a ação perniciosa do tempo e do desmazelo. Então ele deixa aqui muito claro, fazendo uma analogia com um objeto, né, com um instrumento, e quando ele é deixado ao abandono, o tempo e o descuido vai fazer com que ele venha se danificando, ao ponto, inclusive, de perder a sua função. Com qualquer função sensorial ou paranormal ocorre o mesmo. O órgão não exercitado se atrofia, assim como a mediunidade não exercida perde os registros, a percepção paranormal. Então, na medida em que a gente se fecha, vamos dizer assim, né, em que a gente não exercita a ferrugem, entre aspas, vai tomar conta dessa percepção paranormal e, por conta desse descuido, obviamente, isso aí vai se desgastando e perdendo com o tempo de tal realidade para se afirmar com leviana convicção que a mesma é geradora de danos e prejuízos vai um largo pego. Ou seja, dessa realidade em que essa mediunidade, ela não utilizada, ela vai enferrujando, né? E vai deixando de acontecer e de ser registrado essas sensações, para se afirmar que ela é geradora de dano, vai uma distância, né? Muito grande, vai um largo abismo, um largo pego aí nessa proposição. Então, não é bem por aí. Os danos e insucessos, as dificuldades e os desafios que o homem se vê compelido a enfrentar resultam da sua conduta passada ou presente que lhe proporciona a colheita equivalente às ações distribuídas. Então, veja lá, os danos e os insucessos, as dificuldades, os desafios, tudo aquilo que a gente percebe
no qual a gente é atingido, a gente sabe que isso não é fruto da mediunidade em si, mas aquilo que se planta, se colhe. Então, será fruto de causas anteriores ou de causas atuais. Vai depender da plantação que nós estamos fazendo. Então, não depende de ser ou não portador da mediunidade, mas o que nós estamos fazendo da nossa vida. Convenhamos que a atividade mediúnica bem executada, posta a serviço do engrandecimento das criaturas e da sociedade, ou seja, a mediunidade espírita, porque ela tem uma finalidade, propicia gozos e respeito que felicitam aquele que a aplica no bem, conforme é fácil de compreender-se, porquanto a ocorrência é idêntica nas demais faixas do comportamento humano. Ou seja, de alguma forma, ele agora faz a mesma analogia, observando o lado de uma mediunidade bem vivenciada, a mediunidade espírita que ele classifica aqui. O indivíduo que usa a mediunidade espírita para o bem, em prol dessa sociedade, dos indivíduos que ele constituem, obviamente está plantando um futuro mais feliz. Então, não é pela mediunidade, mais uma vez, é pelo exercício dela no campo do bem. Adicione-se que o médium dirigente generoso, sempre a serviço do bem e da iluminação das consciências, além das simpatias que granjeia entre as criaturas, atrai a amizade e o devotamento dos bons espíritos, que passam a protegê-lo e guiá-lo com sabedoria, promovendo-o moral e espiritualmente, como efeito dos sentimentos de amor que os une na tarefa que fomenta o progresso de todos. Então, veja que como ele coloca, né, de uma maneira muito clara, isso é material para que a gente reflita, né, que o indivíduo que tem essa particularidade, ele tem mais esse instrumento de serviço e ele volta isso para o bem, obviamente, há pessoas que estarão ao lado e que serão atraídas de uma maneira positiva. E isso vai gerar uma simpatia natural. Lembrando que a nossa parceria espiritual ela está sempre relacionada com a nossa qualidade de vida em termos morais. Então, às vezes as pessoas querem, entre aspas, querer se livrar dos espíritos inferiores ou os obsessores, mas não compreende que é a atitude, acima de tudo, que forma o vínculo pela lei de afinidade. Então, na hora que este médium ele é consciente, ele parte para uma vivência do bem, espíritos sérios que também buscam auxiliar a humanidade encontrarão nele uma ponte, fazendo com que haja, obviamente, então, um enlace de vibrações, de ideais e de objetivos. Instrumento delicado, a mediunidade mais se afirma quanto mais exercida, granjeando melhores e mais sutis possibilidades como decorrência do exercício a que vai submetida. Então, quanto mais se exercita a mediunidade, ela mais se afirma, se tornando um instrumento mais maleável. Não procedem desse modo as alegações a respeito de que a mediunidade é miséria psicológica ou responsável pelos danos que afligem aquelas pessoas dotadas. Então, não procede de jeito nenhum essa tese de que a mediunidade vai causar constrangimento ou é responsável por problemas ou danos que o indivíduo venha a ter. O conhecimento de tão peregrina função ou dom da vida auxilia o crescimento moral e o desenvolvimento psíquico, criando um clima de paz invejável que passa a desfrutar aquele que a respeita e a utiliza corretamente. Porque como ela é uma ponte entre os dois mundos, obviamente esse indivíduo desenvolve-se psiquicamente e estará sempre ou frequentemente acompanhado por espíritos que buscam também a vivência no bem. Então ele vai desfrutar, obviamente, de uma paz, de um equilíbrio. Allan Kardec afirmou com altas razões que ela é manifestação anômala, às vezes na personalidade humana. Por que especial? Vejamos o que Allan Kardec diz, que é uma manifestação anômala na personalidade humana, porque ela é especial. Não é só a mediunidade que nós vamos ter, aquela generalizada, mas aquela mediunidade ostensiva, patente, mas ele complementa. Jamais, porém, de natureza patológica. Então, ela é anômala porque ela foge do padrão daquilo que é convencional, né? Mas não porque ela é patológica, visto que há médiuns de saúde robusta,
os doentes o são por outras causas. Então, nós temos as nossas doenças, as nossas dificuldades, dos mais diversos matizes, mas não é a mediunidade causadora disso, porque há médiuns, como ele coloca, de saúde robusta, e as doenças são por mil outras razões. As questões, como já dissemos, das causas anteriores, as causas atuais, mas sempre com uma razão, e não a mediunidade ganhar a alcunha de vilão em relação a essa história. E continuemos os nossos estudos.